Olá, meu caro aluno do terceiro ano do ensino médio. Seja bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica. Aqui quem vos fala é o professor Almeida e convido você para compreender sobre as nomenclaturas dos compostos ramificados e também dos compostos oxigenados. Vamos ficar de olho aí então agora? Olha, você vai aprender hoje sobre as funções oxigenadas, né? Você vai aprender a nomenclatura dos álcools e dos enóis, tá joia? Com base em que? Lembram que nós aprendemos lá as nomenclaturas dos alcanos normais, de cadeia normal, e alcanos ramificados. Por isso eu fiz o comentário, tá bom? É com base naquelas nomenclaturas que nós vamos agora partir para a nomenclatura dos álcoois e também para a nomenclatura dos enóis, tá bom? Os principais álcoois e os enóis. E sabemos exatamente qual a diferença de um para o outro. Não esquecendo que tudo que aprendemos na nomenclatura dos hidrocarbonetos servirão para abordarmos a nomenclatura dos demais compostos orgânicos, sejam hidrocarbonetos, oxigenados, nitrogenados, enfim. E assim sendo, as habilidades são essas: identificar as principais funções orgânicas presentes no cotidiano e também compreender a nomenclatura das principais funções orgânicas. Sendo assim, olha só, o que são funções oxigenadas? O que são funções oxigenadas? São as funções que, além de carbono e hidrogênio, neste composto apresentam em sua estrutura o elemento químico oxigênio. Então, nós trabalhamos com alcanos, alcenos, alcinos, onde só tinha carbono e hidrogênio, mas agora vamos conviver ou aprender também a dar nome aos compostos oxigenados, aqueles que na estrutura, além do carbono e hidrogênio, apresenta também o oxigênio, tá certo? Olha aqui só, esse aqui é o grupo funcional que representa o álcool. Aqui é como se fosse o radical metil, etil, propil e etc. Uma cadeia carbônica e carbono saturado, o carbono que só tem ligação simples, a hidroxila ligado exatamente a este carbono. Aqui nós temos o enol, onde nós vimos aqui, ó, a dupla ligação e a hidroxila ligado ao carbono insaturado, o carbono de dupla ligação. No primeiro caso, é como se eu tivesse, olha só, o OH ligado a um carbono saturado. Mas o enol, o nome já está dizendo N, toda vida que falar N, aí nós lembramos dos alcenos, né? Onde existe uma dupla ligação entre os carbonos. Aldeídos, quando nós temos, além da cadeia carbônica, além do carbono, nós temos esse grupo funcional aqui, ó. Chama-se carbonila, e nesse carbono ligado ao hidrogênio, né? Carbonila é exatamente essa carbono na dupla, com o oxigênio, e o hidrogênio, caracterizando, portanto, os aldeídos. Cetona, nós temos a carbonila, porém, um carbono secundário, onde ele está preso aqui a um carbono e aqui a outro carbono. Representa, portanto, uma função oxigenada, todas quatro são oxigenadas, seja o álcool, o enol, o aldeído, a cetona. Vocês estão vendo que não é o oxigênio entre os carbonos, mas um oxigênio que está ligado a um dos carbonos, portanto, caracterizando o grupo funcional de cada função oxigenada. Nós temos aqui agora também os ácidos carboxílicos, onde eu tenho aqui o radical, né, correspondente a um carbono, e a carbonila, que é a C-O, e ligado a este carbono da carbonila, eu tenho aqui a hidroxila.
Eu tenho também aqui o fenol, que eu tenho aqui, digamos que é o benzeno, e ligado ao benzeno eu tenho uma hidroxila. Assim, nós podemos também conhecer um éter. Éter, o que significa dizer? É porque o oxigênio aqui ele é um heteroátomo. Ele é um átomo diferente de carbono que vai estar preso a 2 carbonos. Então, sendo assim, ele representa a função oxigenada, denominada éter. E o éster? O éster parece com ácido carboxílico, mas veja bem, eu tenho o radical aqui, né, representando o carbono, eu tenho a carbonila, e neste carbono eu tenho um oxigênio com outro radical ligado diretamente a este oxigênio. Você pode olhar aí que nós temos precisamente 8 grupos funcionais, cada um representando uma função orgânica oxigenada, porque todas elas, além do carbono e hidrogênio, apresentam também átomo de oxigênio no composto. Beleza assim? Vamos lá, então. Agora, iniciando pelo álcool, que não só é um álcool, existem vários álcoois. Então, sabemos que álcoois são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos oxidrila ou hidroxila ligados diretamente a carbono saturado, aquele que eu falei. O que é carbono saturado mesmo? Carbono saturado é um carbono que só existe em ligações simples. Quando você tiver uma hidroxila ligada diretamente a ele, nós sabemos então que estamos falando do grupo funcional dos álcools, tá certo? Olha aqui, ó. Então eu tenho aqui a oxidrila ou hidroxila ligada ao carbono saturado, por quê? Porque só existe ligações simples. Se só existe ligações simples e essa hidroxila está ligada a ele, portanto, nós dizemos que estamos diante de um grupo funcional, isto é, o que representa, está presente em todos os álcools que você conhecer, certo? Para isso, olha aí, você não deve nunca esquecer, OH é a popular hidroxila, hidrogênio, oxila, nós temos devido ao oxigênio. Então, OH pode ser chamado de hidroxila ou ainda pode ser chamado de oxidrila. Tá certo? É bom lembrar que, para a gente inteirar-se desses álcoois que existem, que são vários, então observamos, portanto, algumas fórmulas estruturais. Nós temos a fórmula estrutural propriamente dita, nós temos a fórmula estrutural condensada, que é de uma forma mais simplificada, nós temos uma fórmula chamada, mais simplificada ainda, que é a fórmula molecular tipo 1 e a fórmula molecular tipo 2. Vamos observar alguns álcools? Vamos lá, então. Está vendo aqui, ó? O mais detalhado possível é esse álcool aqui. Que eu posso, olha, CH, H3C e a hidroxila, tá bom? Ligado diretamente. Eu posso, na estrutura, digamos assim, essa ligação simples, eu posso transformar de CH3COH, ou ainda na forma estrutural molecular, na forma molecular, C4HO. É pouco usado? É, mas isso acontece. Nós temos outro álcool, esse álcool aqui, olha só, 3 hidrogênio e um carbono. Então, H3C, CH, OH. E na sequência, mais CH3. Ótimo. Eu posso simplificar essa forma estrutural, transformar na forma molecular 1, ou seja, quantos carbonos tem C3H7OH ou C3H8O, que é exatamente a forma molecular do álcool, né? Nós temos outro álcool ainda, olha só. Aqui é um radical metil, tá vendo? Ó? Eu tenho a cadeia principal,
E no terceiro carbono aqui, ó, eu tenho a hidroxila. O que eu faço? Lembrando que eu tenho H3C, vamos eliminar aqui esse H, tá bom? Esse H não existe, por quê? Porque este carbono já está preso à hidroxila, H3C, CH3, CH3. E sabendo que o carbono, ele pode fazer somente 4 ligações, então fica-se dessa maneira. No entanto, a forma molecular 1, como eu tenho 1, 2, 3, CH3 ou H3C, olha só, eu coloco H3C ou CH3, entre parênteses, 3 vezes. Este carbono, no qual está ligado a hidroxila, e a verdadeira hidroxila. Transformando na forma molecular 2, então eu posso simplificar ainda e dizer que eu tenho aqui, ó, C 3 vezes com mais um carbono, C4H8O. Beleza? Aqui é uma maneira, meu caro aluno, de ajudar a você entender como deveremos abordar a estrutura do composto, a partir da estrutura, transformando em fórmulas moleculares, que são fórmulas mais simples de você compreender, e vice-versa. Pode ser que também ofereçamos a fórmula molecular e pedir para você transformar essa fórmula molecular em forma estrutural. Aí você tem que ter uma noção boa do, primeiro, da função, o grupo funcional dele, as ligações entre os carbonos, hidrogênio e oxigênio, para chegarmos no verdadeiro composto, certo? Ainda para você, vamos dar aqui alguns exemplos quanto aos tipos de álcool, né? Eu tenho aqui este álcool, H3CCH2OH, que ele é um álcool alifático. Estão lembrados das cadeias carbônicas? Quando eu falo alifático, é uma cadeia aberta. Então, é um álcool cuja cadeia ela não está fechando carbono com carbono, não está. Então, é um álcool de cadeia aberta que nós chamamos álcool alifático. Nós temos aqui também o que nós chamamos de diálcool. Por que diálcool alifático? Porque para cada hidroxila ligada a um carbono saturado, nós temos álcool quando existe só uma hidroxila ligada a um carbono. E eu tenho aqui diálcool alifático, quer dizer, um álcool que tem 2 hidroxilas ligado a carbono saturado, porém a cadeia carbônica é aberta. Na sequência, eu tenho um álcool cíclico. Que é isso? Aqui eu tenho, olha aí, 6 átomos de carbonos. Como não apresenta dupla ligação, esse carbono é um carbono saturado. E a esse carbono saturado, eu estou com a hidroxila ligada. Então, ele deixa de ser um álcool alifático, um álcool de cadeia aberta, para se transformar num álcool cíclico, isto é, um álcool de cadeia fechada. Cíclico são os carbonos, né? É como se eu tenho aqui um carbono, 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 carbono. É como se eu tivesse aqui CH2, ok? Aqui eu tivesse CH, CH2. Então, cada vértice aqui, eu tenho o que eu chamo de um carbono. Então, é um álcool que a hidroxila está ligada exatamente a este carbono, e é um carbono saturado. Beleza assim? E ainda eu tenho aqui um álcool aromático. Por que um aromático? Ah, professor, então quer dizer que isso aqui é um álcool? E o benzeno não é uma estrutura insaturada que tem 3 duplas ligações? Ah, é verdade, mas acontece que ligado ao benzeno eu tenho esse carbono que está ligado a esse outro. E o quê? Aqui é como se eu tivesse, olha, OH. Então, este carbono aqui, ele está ligado a esse carbono do benzeno. Portanto, essa estrutura aqui é esta estrutura, CH2OH. Beleza? Só para que você possa entender. Se o OH estiver diretamente ligado ao benzeno, deixa de ser álcool e passa a ser o fenol.
Mas se você tem o benzeno e você tem um carbono ligado ao benzeno e nesse carbono a hidroxila, aí sim eu tenho um álcool aromático. É bom lembrar sobre isso para a gente não confundir, tá bom? Sendo assim ainda, essa a classificação dos álcoois. Tá joia? Então, eu tenho aqui agora a classificação dos álcoois. Por quê? Os álcoois, eles podem ser classificados quanto ao tipo de carbono em que a hidroxila se encontra ligada. Álcool primário. Álcool primário por quê? Porque este carbono é um carbono primário. Isto é, ele está ligado apenas a um carbono. A hidroxila está ligada a este carbono e que este carbono é primário por quê? Porque ele está preso apenas a um átomo de carbono. Nós temos um álcool secundário. Lembra do que é o álcool secundário? Secundário é um carbono em que ele está preso a 2 átomos de carbono. Então, olha só, este carbono aqui, ele está preso a 2 carbonos. Sendo assim, o álcool, tendo a hidroxila ligada a esse carbono secundário, nós dizemos também que o álcool é secundário. Este álcool é primário, por quê? Porque o carbono no qual a hidroxila está ligado, ele é um carbono primário. Álcool secundário, porque a hidroxila está presa a um carbono secundário. E na sequência, tem o álcool terciário? Tem. Então, observe que a hidroxila aqui está presa aqui, a um carbono, que ele é um carbono terciário, por quê? Porque está preso a 3 outros átomos de carbono. Então, o que dá a classificação quanto ao tipo de álcool, nesse caso, quanto ao tipo de carbono, é o álcool primário, o secundário, terciário. Aí eu pergunto para você, existe álcool terciário? Quaternário? Não, quaternário não existe, porque se o carbono já está preso a 4 carbonos, não tem como estar ligado uma hidroxila. Então, quanto ao tipo de carbono, nós temos apenas os álcools primário, secundário e terciário, tá certo? Ainda na classificação dos álcools, nós temos a classificação em função da quantidade de hidroxila presente nas moléculas. E para isso, veja bem, todos eles aqui, a hidroxila está ligado num carbono saturado. Como esse primeiro aqui eu tenho 2 hidroxilas, então nós dizemos que esse álcool é um diálcool, que pode ser chamado de diol ou simplesmente glicol. Nós temos aqui também um álcool que é o triol. O que é o triol? Porque ele apresenta 3 hidroxilas. Está vendo que cada hidroxila está ligado a carbonos que são carbonos saturados. Por quê? Porque entre os átomos de carbonos existem somente ligações simples. É também o caso do primeiro composto. Então, toda a vida, o álcool, ele só é álcool se a hidroxila estiver ligado ao carbono saturado. E na sequência, olha só, nós temos aqui o monoálcool. Por que o monoálcool? O monol é exatamente aquele que apresenta somente uma hidroxila. Então, monol, quando existe apenas uma hidroxila no álcool, diálcool ou diol, quando tem 2 hidroxilas, e triol, quando tem 3 hidroxilas ligadas aos carbonos saturados. Tranquilamente? Então, fiquem ligados, porque isso é muito importante. Eu estou trabalhando com os álcoois, não é isso? Lembrando que álcoois com 3 ou mais hidroxilas, eles também podem ser chamados de poliol ou poliálcool. Por que poliálcool? Porque existem muitas hidroxilas ligadas ao carbono saturado destes álcools. Esperando que você tenha entendido até aqui, meu caro aluno,
Vamos ver agora como se dá nome aos álcools, né? E daí nós chamamos isso aqui de nomenclatura de álcools. Monoálcools, por que monoálcool? Porque são álcools que apresentam apenas uma hidroxila, porém ligada a carbono saturado, não é isso? Que na nomenclatura dos álcools, o grupo hidroxila deverá estar na cadeia principal, que vai receber o menor número possível. E o sufixo, a indicativa da função álcool, que vem com ol. Tá legal? Olha aí, para álcools monoálcools saturados, eu tenho agora prefixo, referente ao número de carbonos. Infixo, geralmente vai ser an, porque a ligação é simples. E ol, porque alcool, termina com, olha aí, OL, né? Vamos ver então alguns exemplos? Metanol. Então eu tenho aqui ó, um carbono só, met, devido a um carbono. An, ligação simples, e ol, porque al. Então daí porque eu estou diante do metanol. Na sequência, eu tenho o etanol, que é o conhecido como álcool etílico. Você está vendo aqui, ó, 2 carbonos no composto e uma hidroxila ligada ao carbono saturado. Então, et, 2 carbonos, an, ligação simples, e ol, álcool. Daí o nome etanol. Tá joia? Não esquecendo que a hidroxila sempre ligada aqui ao carbono saturado. Nós temos aqui agora, veja bem, um composto álcool com 3 carbonos, mas a hidroxila não está no carbono da extremidade, está no carbono do meio. Aí eu vou enumerar os carbonos desse composto, chamando, por exemplo, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Quantos carbonos tem a cadeia? 3. Então, prop, somente ligações simples, propano. 2, porque a hidroxila está no segundo carbono. E ol, porque é um álcool. Daí o nome dele é propan 2-ol. Nós temos aqui também, olha só, um álcool cuja estrutura, olha só, 4 átomos de carbono. Mas acontece que a hidroxila está no carbono que fica mais para a esquerda da cadeia. Então, a partir da presença dessa hidroxila, é que começamos a enumerar a cadeia principal, ou seja, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Sendo assim, olha, but, 4 carbono, ane, ligação simples, 2, por quê? Porque a hidroxila está preso ao segundo carbono. E ol, porque é a função álcool, beleza? Eu não poderia começar da direita, por quê? Porque a hidroxila ficaria muito distante, o número, então aí eu ia dar um número maior para a posição da hidroxila, o que não pode. A gente procura dar o menor número do carbono referente à hidroxila, portanto, enumerando da extremidade mais próxima dessa hidroxila que caracteriza a função álcool. E assim, quando eu tiver cadeias ramificadas, a nomenclatura de carbono da cadeia principal deve ser iniciada a partir da extremidade mais próxima do átomo de carbono da hidroxila e não do radical. Lá nos alcanos, nós observamos, caro aluno, que a gente começava a enumerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do radical. Mas quando se trata de álcool, obrigatoriamente eu tenho que ver que carbono está ligado à hidroxila e de que lado da cadeia. Portanto, é daquele lado que eu começo a numerar a minha cadeia carbônica. Sendo assim, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, cujo aí, ó, eu tenho radical metil aonde? Lá no carbono 3, não é no carbono 2, porque esse carbono 2, exatamente ele que define a numeração da cadeia devido à presença da hidroxila ligado a ele. Sendo assim, olha aí, no carbono 3 eu tenho um radical metil,
A cadeia completa, cadeia principal, tem 4 carbonos, but, an, 2. Por que 2? Porque a hidroxila está no carbono 2, ol, porque é um álcool. Então, o nome dele é 3-metil-butan 2-ol. Partindo ainda, se houver mais de uma ramificação, elas são todas citadas agora, conforme eu falei lá dos alcanos, será em ordem alfabética, né? Primeiro o etil, depois o metil, o butil, depois o metil, depois o propil. Então, lembre que os radicais, eles são obrigatoriamente lidos na ordem alfabética. Então, olha aí, vamos ver esse composto. Carbono 1, carbono 2, está vendo aqui, ó? É no carbono 2 que está a hidroxila. Por que dessa extremidade? Por causa da hidroxila. Aí vem carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. E agora, olha só, aqui está definido que esta é a minha cadeia principal. O restante são radicais. Então, eu tenho o radical etil no carbono 4 e eu tenho 2 radicais metil, ramo do carbono 6. Como os radicais são lidos na ordem alfabética, vamos ver então o nome desse composto. Carbono 4, eu tenho o etil. Carbono 6, eu tenho 2 metil, então 6 e 6 de metil. Como não tem mais radical, 8 carbono é a cadeia principal, 2 porque a hidroxila está no carbono 2 e O porque é um álcool. Então o nome desse composto é 4 etil, 6, 6 de metil, octan, 2-ol. Beleza aí, meu caro aluno? Então é assim que se dá o nome dos álcools. Agora lembrando, já pensou se você não soubesse enumerar a cadeia principal, lá a partir dos alcanos? Os nomes dos radicais. Como você ia dar nome agora a um álcool, tá vendo? Tudo que aprendeu-se em relação aos alcanos, os alcenos, os alcinos e alcadienos, é para você crescer com relação aos outros compostos, né? Com relação à nomenclatura do monoálcool, para álcools álcools insaturados, que podem ter também o álcool insaturado, você vai prefixo in, quantidade de carbono, infixo e ol. A numeração da cadeia vai começar pela extremidade mais próxima da hidroxila. Professor Almeida, mas pode ter álcool insaturado? Sim. O que não pode é você ter a hidroxila ligado ao carbono que está a dupla ligação. Aí você deixa de ter um álcool para ter um enol. Mas se a hidroxila está presa aqui ao carbono saturado, não tem problema. Você vai ter, com certeza, um álcool. Como eu falei, a hidroxila tem que estar no carbono saturado, por isso são álcools. E são álcools, no caso aqui agora, com a dupla, álcool insaturado. Vamos ver agora como é que fica o nome. Porque lá nos alcenos você começava da extremidade mais próxima da dupla, lembra? Aqui não. A função predominante é álcool, então você tem que numerar a partir da extremidade mais próxima da hidroxila. Daí o nome. But 3N. Por que 3N? Porque no carbono 3 eu tenho a dupla ligação. Agora 2-ol, porque no segundo carbono está a hidroxila. Agora eu posso ter but 3N2-ol, sem nenhum problema. Valeu? Nomenclatura do diálcool e triálcool, eu uso o prefixo, mais o infixo, mais o prefixo com relação à quantidade de hidroxila que tiver, e a terminação ol. Portanto, a numeração da cadeia deve começar pela extremidade mais próxima do grupo hidroxila. Então, como eu tenho aqui um álcool com 2 hidroxilas, então é o verdadeiro diol, claro que é o diol, mas o nome dele, você lê etano, prefixo, carbonos, número de carbono, infixo, an, prefixo da quantidade de carbono. Então, di e ol, porque é um álcool que apresenta 2 hidroxilas, tá certo? No caso, 3-triol, é um triol? É um triol, sim. Quantos carbonos tem na cadeia principal?
3 carbonos. Então, propano, 1, 2, 3, triol. Sempre indicando cada carbono que a numeração corresponde aos carbonos onde existe a hidroxila ligada. Quando eu tenho álcools cíclicos, então é interessante ver que basta acrescentar a palavra ciclo no início, o restante é igual, porém a cadeia principal sempre será fechada, ou seja, será um ciclo. Quantos carbonos eu tenho aqui? 4. Carbono, 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 carbono. Né? Seria aqui o CH2, CH2, ok? CH, o H2C, CH2. E aqui eu teria o famoso ciclobutanol. A hidroxila está ligado a este carbono. Aqui agora eu tenho um radical metil e eu tenho a hidroxila. Então, o que acontece? Como será o nome dele? Olha, aqui é como carbono, 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 tá bom? Carbono. Então, como fosse H2C, H2C ou CH2, não é isso? CH e CH para completar as 4 ligações. Então, teria no carbono 2, iniciando a numeração no sentido da ramificação, eu teria 2-metil, ciclo, butanol. E assim a gente prossegue com a nomenclatura dos álcools que apresenta cadeia fechada, ou seja, álcools cíclicos. Os principais álcools, nós temos o metanol ou álcool metílico. Nós sabemos que este álcool metílico é o monol, né? O monoálcool. Ele é conhecido como álcool da madeira, pois pode ser produzido pela destilação da madeira. Ele é um álcool incolor, é inflamável e ele é tóxico, então não podemos fazer uso dele para fabricar bebida alcoólica, para desinfectar, não podemos assim. Por quê? Porque ele é utilizado como solvente em processos de obtenção de produtos de origem animal ou vegetal, na produção de biodiesel, no preparo de medicamentos e na fabricação de formaldeído, que nós vamos ver que é o metanol, tá bom? Ou formol, propriamente dito, aí nós utilizamos o metanol, ou o álcool metílico, né? Conhecido também como seja o álcool metílico. Assim como o etanol é chamado de álcool etílico, o metanol comercialmente pode ser chamado de álcool metílico. E na sequência nós temos o etanol aí, ó, que é o conhecido álcool etílico, um álcool comum de extenso uso doméstico. Ele pode ser preparado na hidratação do etileno, por fermentação de açúcares ou cereais. Nós temos também por hidratação, nós temos o eteno reagindo com água, produzindo aqui o quê? Produzindo o etanol. E no Brasil, o etanol é obtido por fermentação do caldo de cana, né? O açúcar que está lá na cana. Glicerol é o propanotriol que nós vimos. É um trial formado a partir de reações que utiliza triglicerídeos como principais reagentes. Lá na indústria alimentícia, ele é utilizado como um umectante, como solvente ou como agregador de consistência em doces, bolos, sorvetes e etc. Mas na indústria farmacêutica, é utilizado em pomada, xarope, anestésicos, cosméticos, enfim. Então, esse aqui é o famoso propanotriol, aquele que nós vimos há pouco tempo atrás nos triálcools, tá? O alcoolismo e o câncer, né? Quem consome muito álcool, cuidado, hein? Pois consumir álcool em excesso pode gerar câncer. Vamos lá. O etanol, ele tem um efeito cancerígeno sobre as células. E quando chega ao intestino, pode funcionar como solvente, facilitando a entrada de outras substâncias cancinogênicas nas células, para dentro das células, tá? Não é que ele vai atuar diretamente, mas ele favorece o acesso de outras substâncias, transformando assim o álcool, transformando em carcinogênicas. A combinação, por exemplo, do álcool com o tabaco, no caso do fumo, aumenta a possibilidade de substâncias desse grupo de doenças. Então, olha aí,
Você bebe, você fuma, então o tabaco do fumo, ele propicia a entrada de outras doenças quando relacionada com o álcool. Nós temos aqui o conhecido colesterol, que existe na sua estrutura álcool. Está vendo aqui a hidroxila? Ó? A hidroxila é ligado a esse carbono saturado. Aqui nós temos, olha aí, cadeias carbônicas cíclicas, cadeias, mas aí, ó. Além, ele é um esteroide, né? A gente vai ver isso aí. Mas na sua estrutura tem álcool. E a sua obtenção mais acentuada do colesterol acontece no fígado ou nos intestinos a partir de alimentos ricos em colesterol. Então, o colesterol contém na estrutura um álcool. E a obtenção, acontece lá no fígado ou no intestino, quando você alimenta alimentos que têm colesterol na sua composição. Partindo daí, olha só a hidroxila ligada ao carbono saturado. Então, olha só, propriedades físicas dos álcools. O que nós precisamos conhecer sobre alguns álcools? Nós precisamos conhecer que os álcools, eles são de cadeias carbônicas pequenas, são líquidos e eles não têm coloração, eles são incolores. Nós sabemos que os álcools, eles se solubilizam na água, são solúveis na água. Eles são de cadeia carbônica também longa, que são menos solúveis. Quer dizer, quando o álcool tiver uma cadeia carbônica longa, ele não é muito solúvel na água. Ele é mais solúvel na água, o quê? Quando a cadeia carbônica dele for pequena. Ele entra em ebulição a uma temperatura menor do que da água, sim. Então, o etanol, por exemplo, ele entra em ebulição a 78,5 graus. Né? E lembrando também que os álcools, eles apresentam cheiro característico. Então, você, ao abrir um recipiente que contém álcool, você sente aquele cheiro característico e diz, aqui é um álcool. Então, eles são os álcools de cadeia carbônica pequena, eles são líquidos incolores, eles são solúveis na água. Quando o álcool tem cadeia carbônica maiores, eles são menos solúveis na água. Eles apresentam ponto de ebulição e têm cheiro característico, né? Os enóis são compostos de cadeia aberta caracterizados pela presença do grupo hidroxila ligado ao quê? A um carbono insaturado, tá vendo? Olha, esse carbono tem uma dupla ligação. Então, aí deixa de ser um álcool para ser um enol. Isso é exatamente o que caracteriza os enóis. E para dar nome aos enóis, nós utilizamos o prefixo correspondente ao número de carbonos, infixo, en, porque tem a dupla ligação, e ol, porque ele é o enol. Então, olha só, esses dois aí, olha, nós temos aqui o que nós chamamos de etenol. Et, 2 carbono, N, porque a hidroxila está preso ao carbono da dupla, e ol, porque ele é um enol. Aqui nós temos aqui a hidroxila ligada ao carbono da dupla. Como nós temos 3 carbonos, e o carbono que está ligado à hidroxila, olha lá, é o carbono 2, mas a dupla ligação está no carbono 1. Prop 1, N, 2, ol. E prop 1, N, ol. Qual a diferença? É que neste composto enol, a hidroxila está ligada no carbono 1. E a dupla ligação também está no carbono 1. Portanto, a diferença do prop 1, N, 2, ol para prop 1, N, ol. Ok? Sendo assim, meu caro aluno, garantimos para você que abordamos da melhor maneira possível sobre álcoois e enol. Álcool, a hidroxila está sempre ligada a um carbono saturado, de ligações simples. Mesmo que na cadeia tenha uma dupla, mas a hidroxila está no carbono simples. Já o enol, a hidroxila está ligada onde? Está ligado no carbono da dupla ligação. Por isso, enol. Olá, agora pedimos que você fique ligado, porque voltaremos para uma revisão e, consequentemente,
Sucesso na sua atividade de sala. Valeu?